Boa noite, turma. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, queria me desculpar com vocês pelos imprevistos que eu vim tendo, né, desde semana passada, com internet, né, com o notebook, meu computador ele ficou ruim, eu tive que consertar, a câmera ela parou de funcionar, e aí eu tive que correr atrás disso aí pra gente tá podendo voltar a prestar uma aula de qualidade, tá? É, Quero dizer para vocês que a gente tá bem tranquilo na matéria, né? Nós já terminamos uma apostila, né? A gente vai trabalhar agora com neuropsiquiatria, né? E vamos dar procedência à nossa aula, tá bom? Vamos utilizar a apostila, tá? E vamos que vamos. Então, turma, nessa aula a gente vai começar falando sobre uma doença que é bastante interessante, que é bem bacana, né, de se estudar. Essa doença, eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela é uma doença autoimune. Isso quer dizer que ela pode ter fatores ambientais. Na verdade, é uma doença que é influenciada por fatores ambientais e fatores genéticos. O que quer dizer, professor, uma doença autoimune? Uma doença autoimune é quando o nosso sistema imunológico ele começa a agredir as nossas células saudáveis, né? Então, o que vai acontecer nessa esclerose múltipla? É necessário, para que vocês entendam essa doença, vocês relembrem daquilo que foi estudado em anatomia, quando se trata da anatomia cerebral, né? Das funções neurológicas, tá bom? Então, como que é essa esclerose? Vamos ver primeiro aqui como que a apostila traz pra gente. Esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica de causa desconhecida. Essa causa ela não é tão desconhecida, é genética, né? É uma causa genética, mas já foi evidenciado que alguns fatores ambientais eles estão relacionados à esclerose múltipla. Por exemplo, nas pesquisas que eu li, né, nos estudos que a gente já teve acesso, não vem dizendo, por exemplo, a poluição ela é um fator. Não, vem dizendo o seguinte, os países, né, a sociedade que está mais próxima, né, da linha do Equador, estatisticamente, tem mais, não é que tem mais chance, é que tem mais, os dados indicam que essas pessoas, esses países, têm uma maior quantidade de pessoas que possuem essa doença, que é a esclerose múltipla, tá? Mas, professor, como assim? Como que é essa esclerose múltipla? Para a gente começar falando da esclerose múltipla, eu vou estar mostrando uma imagem para vocês, né? Eu vou pegar aqui no Google mesmo, vou abrir aqui o Google, tá bom? Vamos aqui o Google. E aqui a gente vai botar imagens aqui. A gente vai botar a imagem de um neurônio. Eita, neurônio. Bacana. Deixa eu ver se tem uma imagem menos real. Aqui, perfeito. Aqui é o neurônio, né? Aqui, né? Existe vários fragmentos. Não é fragmento, existem várias partes nesse neurônio. Esse aqui ele é um neurônio, né? Só que o neurônio existe o corpo do neurônio, correto? Existe o núcleo do neurônio. Em volta desse núcleo existem as mitocôndrias, tá bom? Que são células, que são na verdade organelas que produzem ATP. E essa parte aqui do neurônio, vocês estão vendo como se fossem os cabelinhos, são os dendritos, tá bom? Dendritos, tá? E aí quando desce aqui, vem o axônio, tá vendo? O axônio aqui, onde a setinha tá aqui, ó, onde eu tô botando a setinha. Então, aqui é o axônio. É pelo axônio que uma informação de um neurônio
vai chegar na parte terminal do axônio, que vai estar transportando essa informação através das sinapses, né, conhecida como sinapse, que essas sinapses vão estar transportando informação através de neurotransmissores. Nossa, professor, mas isso é muita coisa. Mas o que importa é que isso aqui é um neurônio, tá bom? Um neurônio. E desse neurônio ele vai se conectar a outro neurônio. Mas essa conexão não é uma conexão física. Não é uma conexão física. Por exemplo, como que eu consigo pensar na aula que eu vou dar para vocês? É porque um neurônio ele vai comunicar a outro neurônio. Só que essa comunicação não é física. Comunicar o quê? As informações que eu vou passar para vocês. Ela não é física. É uma informação que é bioquímica, né? Os neurônios eles ficam próximos uns dos outros, tá bom? Essa parte terminal aqui, ela não vai se conectar à parte do dendrito de outro neurônio, tá bom? E aí vai passar uma informação bioquímica, que são os neurotransmissores, que são as dopaminas e tudo mais. E aí é conhecido como sinapse esse evento. E aí, tudo bem, aí vai chegar, né? E a gente vai conseguir pegar uma garrafinha, a gente vai conseguir falar, a gente vai conseguir dar uma palestra, a gente vai conseguir estudar, enfim. Mas isso não importa. O que importa aqui é essa região aqui, ó. Bainha de mielina. Bainha de mielina. Aqui, ó. Aqui nessa parte aqui é o axônio. E aqui azulzinho vocês vão estar vendo como eu vou dizer para vocês? A bainha de mielina, ela é composta por lipídios. Na verdade, é como se fosse uma capinha. É como se fosse uma capinha aqui. Ó. Você está vendo esse fio aqui? Você está vendo esse fio aqui? Esse fio aqui, ele não tem uma capinha do meu carregador? Ele não tem uma capinha? É como se esse fio aqui fosse um neurônio e essa capinha aqui fosse a bainha de mielina. Professor, mas qual que é a função da bainha de mielina? A bainha de mielina, ela não é retinha igual esse fio, né? A bainha de mielina, ela tem uns terminaizinhos, assim, né? Mas ela é contínua, tá bom? E aí o que acontece? Ela serve para quê? Qual que é a função dessa bainha de mielina? Ela tem uma função de propagar os impulsos nervosos mais rápido, né? Com mais facilidade. Ela também tem uma função uma função térmica, né? Que ela vai fazer como que eu vou dizer para vocês? Ela vai fazer uma termorregulação, tá bom? E aí, essa esclerose múltipla é uma doença autoimune onde as células, TCD4, os linfócitos TCD4 vão agredir, tá bom? Vão agredir essa bainha de mielina. Ué, professor, e o que acontece quando esses linfócitos eles agridem essa bainha de mielina? Muita coisa. Aí que vão começar os sintomas da esclerose múltipla, que na verdade são muitos sintomas que eles podem se encaixar em outras doenças, né? Por exemplo, perda do controle de micção, às vezes retenção urinária, outras vezes a pessoa vai no banheiro, só pique-pique, só pinga e sente vontade de urinar direto, perda da visão, espasmos, formigamento, dificuldade de andar. Então, são muitos sintomas, tá? Em si, o que é esclerose múltipla? É uma doença autoimune que tem fatores genéticos, onde os linfócitos TCD4 vão estar acometendo, tá? uma parte do neurônio, tá bom? Que é a bainha de mielina, que é uma estrutura, tá bom? Composta de lipídio, tá? Que essa estrutura protege o axônio, que é a outra parte do neurônio, tá bom? Então é isso. Vamos voltar para a apostila para a gente ver quais informações que traz para a gente, né? Aqui. Quais são as características dessa doença? É uma doença desmielinizante. O que é desmielinizante? É uma doença que o paciente vai perder a bainha de mielina. Isto é, leva à destruição da bainha de mielina
que recobre e isola as fibras nervosas do sistema nervoso central, principalmente o cérebro, o nervo óptico e a medula espinhal ou espinal. Tá? As primeiras manifestações geralmente ocorrem entre... não entendi isso aqui. 1 a 5 e 45 anos. Eu vou pesquisar isso direitinho, porque isso está meio estranho. Eu acho que é de 15 a 45 anos, tá bom? Acho que deu um espaço aqui. É de 15 a 45 anos. É uma doença que ela não se apresenta naquela idade, né, quando a pessoa ainda é criança, mas ela também não se apresenta na terceira idade. Ela é mais comum nas mulheres e nos indivíduos de raça branca. Isso é verdade. A esclerose múltipla é mais comum em mulheres e em pessoas, né, caucasianas, pessoas brancas. Tá? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Eu tinha uma foto aqui. Eu acho que eu apaguei. Então vamos lá. Sua forma mais comum de apresentação é em surtos, período de agravamento dos sintomas e remissões, período de estabilização dessa doença. Por exemplo, eu tenho um surto de formigamento, um surto de perda de tônus muscular, né? Um surto de perda da visão, e depois minha visão volta de novo, né? Porque existem esses surtos e depois existe a remissão desses surtos. Resumindo, a pessoa fica com o sintoma e depois a pessoa melhora desse sintoma, tá? E são diversos sintomas. Se a gente for falar aqui dos sintomas, vou falar de alguns sintomas que a apostila traz pra gente, mas tem, além desses aqui, eu já vi esses sintomas aqui, tem muito mais sintomas, tá bom? Eu vou estar indicando para vocês um filme interessante, tá? A história é de uma criança, tá bom? Que essa criança, ela não tem essa doença, porém, ela tem uma anomalia onde ela não nasce com a baía de mielina. E o pai dessa criança tenta inventar, né? Tenta produzir alguma coisa, né? Algum medicamento, alguma coisa desse tipo, para estar substituindo a função da bainha de mielina. Eu vou botar aqui no quadro o nome, tá bom? Só um minuto. Então, o nome do filme, se eu não me engano, é O Óleo de Lorenzo. Tá? Deixa eu tomar óleo. Eita, porra! Buguei aqui antes de fazer o Z. O Óleo de Lorenzo, tá? É um filme muito bacana, né? A história é que o pai da criança tenta fazer aquilo que eu falei para vocês e inventar, né? Uma estrutura que possa substituir a bainha de mielina. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, tá? Quais são os sintomas? Fraqueza muscular em uma ou mais extremidades, dificuldades para andar, rigidez muscular. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Rigidez muscular, meu cabelo tá bagunçado, né? Rigidez muscular, sensação de formigamento e adormecimento em partes do corpo, alteração de sensibilidade, dor nas articulações, alteração de equilíbrio e de coordenação motora, tremores, alteração na deglutição e na fala, neurite óptica,
que pode causar visão dupla, turvação visual, dor ocular e perda de acuidade visual unilateral ou bilateral. Gente, perdão pelo barulho, tá? É inquilino aqui. Perda de audição, zumbidos e vertigens, tá? Incontinência ou retenção urinária ou fecal ou impotência sexual, fadiga intensa e depressão, né? Além desses sintomas, tem outros sintomas, mas esses sintomas aqui, eles estão bem relacionados à esclerose múltipla, tá? Aqui vem dizendo que aqui, ó, não é uma doença contagiosa, nem realmente ela não é, e nem hereditária. Só que em algumas pesquisas trazem evidências pra gente que o sangue de Deus tem poder, Jesus Cristo. Trazem evidências que fatores genéticos estão relacionados com essa doença. Tá bom? Então, assim, gente, tem algumas eu não sei se vocês repararam, alguns desses sintomas aqui, a gente pode falar, poxa, caraca, isso lembra outra doença que a gente estudou. Inclusive, nem é uma doença neurológica, é uma doença, na verdade, neurológica também, porque acaba cometendo os nervos, né? Mas a gente pode lembrar de qual doença. Você lembra uma doença que a gente falou há pouco tempo? Caraca, eu esqueci o nome da doença agora. Eu vou lembrar aqui o nome da doença que a gente estava estudando, a gente falou em coletiva 2. Meu Deus, que é da bactéria, que é causada por uma bactéria. Sangue de Deus tem poder. Eu tô péssimo, com a cabeça péssima. Deixa eu lembrar aqui. Eu vou lembrar e vou falar para vocês qual doença. Foi uma doença que a gente estudou, que essa doença tem alguns sintomas, tem alguns sinais e alguns sintomas, né? Que são parecidos com a esclerose múltipla. Então, são doenças assim que a gente às vezes dificilmente, a gente não, né, no caso médico, vai conseguir diagnosticar com clareza. E aí, professor, como que a gente vai diagnosticar essa doença? Uma ressonância, tá? A gente vai tentar visualizar, o médico vai passar uma ressonância para tentar visualizar a bainha de mielina, porque quando a bainha de mielina ela está sendo acometida pelos linfócitos TCD4, ela vai causar algumas placas escleróticas. E essas placas escleróticas, né, ela vai estar aqui, por exemplo, aqui, né, é o axônio. Aqui é o axônio. E a bainha de mielina, ela tá aqui bonitinha assim, né? Não é assim não, é mais assim, ó. E aí o que acontece? A parte de baixo assim, ó, aqui, ó, aqui tá certo, né? E aí quando essas placas escleróticas começarem a surgir, elas vão perder o ligamento aqui. Esse ligamentozinho aqui vai ser perdido. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer esses sintomas aqui, tá bom? Esses sintomas aqui que a gente está estudando. Sangue de Deus. Odeio dar aula com barulho. Eu odeio escutar barulho quando eu preciso raciocinar. Perdão, tá, turma? É que a kitnet aqui foi alugada, né? Aí a inquilina, tem um filho, um garotinho. Aí fica desse jeito, quebra o portão. Aí como que é, né? Só Deus. Deixa eu botar aqui pra carregar. Peço perdão pra vocês, tá bom, gente? Só um minuto, deixa eu botar aqui pra carregar, pra não desligar. Pronto, tudo certo. Então vamos lá. Então vai ter essas placas escleróticas, tá? Gente, então, a doença que tem algumas, né, características iguais, que a gente estudou foi a hanseníase, tá? Hanseníase, tinha esquecido o nome. Então, vamos lá, né? Diagnóstico. O diagnóstico é feito através de uma história clínica bem detalhada, associada ao exame clínico neurológico completo e confirmado por 3 exames complementares. Ressonância, tá? Nuclear magnética para avaliação das placas da desmielinizante, né? Desmielinização. Punção lombar para retirada do licor da medula para pesquisar aumento das
gama-globulinas, que essas gama-globulinas são estruturas que vão realmente atacar a bainha de mielina, né? Potenciais evocados para avaliar a condução do impulso nervoso pelo sistema nervoso central. Tá? Como que é o tratamento? Não existe cura, infelizmente, para essa doença. O uso de medicamentos para diminuir o número e a intensidade dos surtos, né, minimizando assim as sequelas. Um tratamento reabilitacional adequado pode melhorar a qualidade de vida do portador da esclerose múltipla. Então, tem um tratamento para esclerose múltipla que são medicamentos que vão inibir, né, o funcionamento dos linfócitos TCD4, né, o medicamento imunossupressor, né? Não é uma doença fatal, e a perda total do movimento é muito rara nos casos, mesmo nos casos progressivos. Eu conheci uma menina que ela tem esclerose múltipla, né? Era difícil perceber que ela tinha esclerose múltipla, mas o que eu pude perceber, né, na época eu não era enfermeiro, né, mas o que eu pude perceber foi que ela era muito depressiva, né, e a sensação que ela passava para as pessoas é de que a qualquer momento, ela fosse morrer. Por mais que a gente saiba que um dia a gente vai morrer, mas parecia que o tempo dela era um tempo muito diminuído, né? E foi uma sensação muito ruim. Até me afastei dessa amizade porque me fazia mal, não pela pessoa ser ruim, mas a situação da pessoa me abalava muito, sabe? E na época eu não era enfermeiro, então é complicado. Opa, eu acho que eu pulei alguma coisa. Perdão, turma, vamos voltar aqui para ver o que eu pulei aqui. Não, calma aí. Não. Agora acabou mesmo. Agora a gente vai falar sobre meningite. Turma, vocês lembram que eu já falei com vocês sobre meningite? Vocês sabem o que são as meninges, né? Vocês lembram que o nosso encéfalo, o nosso cérebro, ele é um órgão super importante do nosso corpo e devido a isso ele é protegido por nossa calota craniana, nossas 3 meninges. Então, em volta do nosso cérebro existem 3 meninges, que essas meninges se chamam dura mater, pia mater e aracnoide. Essas meninges, elas servem para estar protegendo o nosso encéfalo. Elas fazem uma barreira hematocefálica. Isso quer dizer o quê? Ela é como se fosse uma barreira bioquímica. Essas meninges vão servir também para decidir o ponto de glicose entra, para proteger, tá? Então, assim, resumindo, as meninges elas servem para proteger o nosso cérebro, bom? E essas meninges, elas podem ser infectadas, tá bom? Elas podem ser acometidas por vírus, bactérias, fungos e vai gerar uma doença chamada meningite, tá bom? O que são as meningites? São inflamações, né? Que acometem as meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso, né? Dura mater, aracnoide e pia mater, como eu disse para vocês. Pode ser causada por vírus, bactérias, protozoários ou fungos. Na maioria dos casos, a doença é de infecção bacteriana, que é bem prejudicial, tá bom? É uma doença que tem um risco de mortalidade, de morbidade um pouco alto. É uma doença infecto-contagiosa, tá? É uma doença onde é necessário que o profissional ele faça o uso correto do EPI. Professor, qual que é o EPI para meningite? Porque, né, se a pessoa está com meningite, ela pode, né, ela está com meningite bacteriana, por exemplo, ela pode me transmitir? Pode transmitir como? Ela pode transmitir por gotículas e aerosol, né? É o mesmo esquema do Covid. Mas, professor,
Gente, esse negócio de usar máscara cirúrgica para tratar, para você ficar prestando assistência para paciente que tem meningite, não confia não, confia não. Confia não, usa uma N95, usa uma máscara bonitinha que filtra o ar, tá? Mas professor, peraí então, eu tive contato, eu já pego? Não, não é bem assim que funciona. A meningite, você tem que ter um contato mais prolongado, né? Acima, se eu não me engano, é acima de 8 horas com aquele paciente, e aí o risco vai aumentando, né? Então, assim, é uma doença complicada. É uma doença complicada que o agente etiológico pode ser vírus, bactérias, protozoários e fungos, né? Quais são as complicações? Déficit visual, neurite óptica, paralisia dos nervos cranianos, surdez, alteração da personalidade, cefaleia, paralisia, coma, isquemia cerebral e assistência de enfermagem. Acolher o paciente com interesse e cuidado. Gente, quais são os outros sintomas de meningite, aqueles sintomas que a gente vai ver o paciente no hospital? Vômito em jato, rigidez de nuca, tá bom? E aí, vocês já foram no hospital e o médico pediu para vocês assim, encosta o queixinho, quando a gente era criança, né? Encosta o queixinho aqui. E aí você vai lá e encostava, pronto. Aí eles já faziam o quê? Já descartavam, já ajudava a descartar a meningite. Por que isso? Quando essas meninges elas estão infectadas, todo o processo inflamatório ele vai gerar o que? Exudato. Então, esse licor que fica na nossa coluna vertebral, que fica no nosso encéfalo, não tem um licor, ele é branquinho, como eu disse para vocês lá na esclerose múltipla, que eles podem colher esse licor para levar para a cultura. Então, esse licor ele vai ficar muito aumentado. Ele vai ficar aumentado devido ao que? A produção de exudato, né, que faz parte do processo inflamatório, produção de quê? De um líquido. É como se fosse um líquido purulento, só que nesse caso não vai ser purulento, mas vai ser um líquido diferenciado, que não é um líquido fisiológico, e vai ser um líquido aumentado, vai aumentar a produção desse licor. E aí, professor, como que é esse licor? Normalmente ele é branquinho, transparentezinho, mas no caso de meningite bacteriana, principalmente, ele vai ficar um líquido meio amarelado, pode ter algumas características de espuma, né? Então, aí a gente vai conseguir diagnosticar o paciente com meningite, tá bom? É grave, tá bom? E aí tem que começar com uma antibiótico terapia, tudo bonitinho antibiótico terapia, se for uma infecção bacteriana, né? Tem isso também, tá? Qual é a assistência? Vamos ver a assistência aqui que a apostila traz pra gente. Acolher o paciente com interesse e cuidado, medidas de precaução quanto ao risco de contágio, aferição da temperatura e observação de vômitos e convulsões. Infelizmente, na apostila não trouxe pra gente um tratamento, né? Eu estou seguindo a apostila, mas eu posso estar enviando via grupo, né? O tratamento da meningite, tá bom? E aí dá certo. Agora a gente vai ver aqui um pouquinho sobre hemiplegia e paraplegia, que é bem resumidinho aqui, né? Hemiplegia, a apostila traz pra gente que são a perda dos movimentos voluntários, né? Os movimentos voluntários são esses movimentos aqui de flexão, movimento de pegar uma garrafinha d'água, né? Paralisando-se uma parte do corpo, como o braço e a perna do mesmo lado. Por exemplo, quando o paciente tem uma hemiplegia, ele só vai ter um lado do corpo afetado, sendo esse lado o direito ou o esquerdo. Se o lado direito for afetado, vai afetar o braço direito e a perna esquerda. Tá bom? Sua causa pode ser orgânica ou psíquica, uma neurose histérica, né? Pode ser causada por uma paralisia do neurônio motor, lesões na zona motora cortical ou no feixe piramidal. Quais são os cuidados de enfermagem auxiliar na higienização, alimentação e deambulação? Atenção e diálogo são indispensáveis para a recuperação. Aqui diz assim, né? Sua causa pode ser orgânica. Isso quer dizer o quê? É uma causa de dentro para fora. É uma causa que está acontecendo ali no sistema nervoso da pessoa, tá bom? Ou psíquica, né? No caso da psíquica aqui, é uma causa neurose histérica, né?
E eu já falei, não sei se fui eu. A gente já falou na psicologia. Não fui eu não. Foi. Acho que foi, fui dar aula pra vocês de psicologia. A gente falou em psicologia sobre as psicoses e falou sobre as neuroses, neurose histérica, aquela pessoa. Neurose histérica é como se fosse aquela pessoa que tem toque, é uma pessoa que está sempre ali para ajudar, mas que é como se fosse um ator, né? A pessoa que acha que o mundo gira em volta dela, aquelas coisas todas, né? E eles acreditavam que a neurose histérica era só mulheres, não, mas homens também têm neurose histérica. Por isso que o nome é histérico, né, vem de histeria, que quer dizer útero, né? Então, o que acontece? Por isso que existe aquela cirurgia histerectomia, né, que é retirada do útero. Mas então, a neurose histérica, a gente pode trazer as características dela, né, como um distúrbio, realmente um distúrbio psíquico, né? É uma pessoa que é muito pontual, é uma pessoa que quer ser egocêntrica, quer ser melhor que todo mundo, tá? E são diversas características, são diversos fatores, né? Quer ser o centro das atenções, que vão fazer o quê? Que vão desencadear uma hemiplegia, tá bom? Óbvio que isso é em um caso bem avançado. A pessoa está muito neurótica, a pessoa está, né? Aí já viu. E aqui tem a paraplegia, né? Que é a perda da... Perdão, gente, que lixo tá passando. Eu pensei, caraca, botei o lixo. Vamos lá. É a perda da motilidade, tá bom? Da atividade muscular e da sensibilidade nos membros inferiores. As causas mais comuns são traumatismos cranianos ocorridos por acidentes, de arma de fogo, né? Acidente de arma de fogo no cérebro, na cabeça, né? Pode ocorrer de forma inesperada e abrupta, tá? Estando o paciente suscetível a entrar em estados de depressão, de agressão verbal e de desespero. Assistência de enfermagem, o que a gente deve fazer? Atender todas as necessidades do paciente, incentivar sua autoestima, estar sempre atento ao seu chamado, auxiliar nos hábitos higiênicos, mudar de decúbito de 1 em 1 hora, com prevenção de úlceras de decúbito, né? Pode ser de 2 em 2 horas, 1 hora, é bem complicado. Movimentar os membros paralisados sempre que possível, né? Para estimular, é como se fosse uma fisioterapia, está sempre estimulando esses membros. E é isso, turma. Vamos falar de um transtorno orgânico, tá? Que é a psicose, né? A psicose, a gente já falou sobre psicose. A psicose é um transtorno, um distúrbio psicológico, um distúrbio mental, tá? Em que o paciente ele perde aquele sensor de realidade, tá? Pessoas que possuem a psicose, vamos falar de a psicose tem diversas doenças que se encaixam em psicose. Vamos usar uma como exemplo que é uma bem clássica, que é a esquizofrenia paranoide, que é aquele filme que eu passei para vocês e tudo bonitinho. Então, a esquizofrenia paranoide é uma psicose. E quais são as características dessa doença? Se vocês viram um filme, Uma Mente Brilhante, vocês vão poder lembrar que o cara, ele era um gênio da matemática, né? John Nash. E aí o que aconteceu? Ele tinha essa doença, então ele tinha alucinações auditivas, ele tinha alucinações visuais, ele criou um amigo imaginário, o amigo imaginário dele tinha uma sobrinha ou era uma filha, algo desse tipo, que também era imaginária, né? Ele achava que ele era um cara extremamente importante e extremamente inteligente. Realmente ele era muito inteligente, mas não quanto ele imaginava. Ele achou que fosse... Como que é? Ele achou que fosse um agente, algo do tipo, assim. Tem muito tempo que eu não vi esse filme. Ele achou que ele fosse um cara do governo muito importante. E tudo isso são alucinações. No filme você consegue perceber que ele colocou a filha dele em risco. Ele tinha uma filhinha recém-nascida, ele era casado, tinha uma filhinha, né? Só que ele era um cara muito inteligente. E eu já até pedi para vocês, eu passei algumas questões e pedi para vocês responderem, né? Turma, responde aí, eu fiz uma questão desse tipo aqui.
Pessoas que possuem QI mais alto, acima da média, elas estão mais suscetíveis a ter esquizofrenia paranoide, que é uma psicose. A pergunta não foi bem isso. Foi na verdade o contrário. Pessoas que possuem psicose, normalmente elas têm um QI mais alto. E quase ninguém respondeu a pergunta certa, né? A resposta certa. Quem me deu foi, na verdade, a Thaís. Eu lembro até hoje. A Thaís respondeu o que eu queria, né? Que nas últimas pesquisas eles conseguiram identificar que alguns pacientes que possuíam, a maioria dos pacientes, na verdade a média, né, os pacientes que possuíam essa esquizofrenia paranoide, elas tinham um QI acima da média. Mas vamos ver um pouquinho aqui o que a apostila traz pra gente sobre a doença. Tá? A alucinação, né, é a perda do é a percepção real de um objetivo que não existe, ou seja, são percepções sem um estímulo externo. Dizemos que a percepção é real, tendo em vista com a convicção inabalável da pessoa que alucina em relação ao objeto alucinado. Pode referir-se a qualquer um dos sentidos, de modo que as alucinações podem ser vistas, sentidas ou ouvidas. Elas podem ocorrer. Então, ela pode ocorrer em um momento de febre ou delírio, mas são geralmente um sintoma de doença mental, sendo a percepção de alucinação de origem interna, emancipada de todas as variáveis que podem acompanhar os estímulos ambientais, iluminação, acuidade sensorial, etc. Um objeto alucinado muitas vezes é percebido mais nitidamente que os objetos reais de fato. Então, meio que a pessoa, ela acredita mais, ela consegue perceber mais o que a mente dela criou do que, de fato, os objetos reais. Né? Por exemplo, é como se a mente de uma pessoa que tem uma esquizofrenia paranoide, ela achasse que a realidade, na verdade, seriam os delírios. Né? Só que o bacana nesse filme, que é um filme baseado em fatos reais, nesse filme, no final do filme, ele faz um tratamento, né? Só que o tratamento tem alguns efeitos colaterais, então ele não consegue ter relação sexual com a esposa, o medicamento dava muito sono, e ele perdeu muita qualidade de vida. E o cara, ele consegue lidar com a doença, ele continuava tendo as alucinações, só que ele passou a entender que aquilo ali tudo era alucinação. Então ele conseguiu dividir do que o que era real do que era irreal, do que era fictício. E aí ele morreu, né? Ele continuou a vida dele com a doença, só que ele dominou a doença. Né? Muito bacana esse filme. Vejam de novo, né? Eu vou ver também. Eu fiquei com vontade de ver agora esse filme. E qualquer dúvida, conversar sobre o filme, a gente tá aí. Tá? Então eu tinha alucinação auditiva. A alucinação auditiva é recebida pelo paciente com muita ansiedade. É o paciente que tem muita ansiedade e contrariedade, pois, na maioria das vezes, o conteúdo de tais vozes é desabonador, acusatório, infame e caluniador. É verdade. Nesse filme, tem cenas em que as ilusões que ele cria, né, são ilusões que ficam acusando ele, são ilusões que afrontam ele, tá bom? Então essas alucinações auditivas no filme eram auditivas, eram sensoriais e eram visuais. Mas essas alucinações de uma pessoa que tem psicose, a pessoa que tem uma doença psicótica, é muito complicado. Muitas das vezes não é muito comum que a pessoa veja, mas é bem comum que a pessoa escute. E aí a pessoa começa a escutar vozes. Né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência com uma pessoa que tem psicose e ela começa a te contar o que ela está ouvindo. É meio bizarro, é meio complicado. E essas alucinações, são alucinações acusatórias. Então, imagina a pessoa que tem essa doença e fica escutando, né, sendo acusada 24 horas. É muito difícil. É muito difícil. Tá?
Tem as alucinações visuais. Gente, eu não vou ler todas essas alucinações aqui, porque a gente sabe, né, como são essas alucinações. Olha aqui, essas alucinações das pessoas, elas podem definir como monstros, demônios, animais, santos, anjos, bruxas. Isso vai muito de acordo com a mente da pessoa, com a mente fértil, né? Tem alucinações táteis, né? Alucinações olfativas. Eu acho que essas alucinações olfativas elas não são muito comuns, tem gustativas também. Viu? Elas estão associadas e são raras. Estados delirantes cujo o tema diz respeito à putrefação, tá bom? Gostos e odores podem ser muito desagradáveis e são percebidos, como é tipo de todas as alucinações. Sem que exista um objeto correspondente ao gosto e ao cheiro. Algumas auras epilépticas determinam o aparecimento de alucinações gustativas e olfativas. Em geral, os gostos alucinados aparentam ser de sangue, terra, catarro ou qualquer outra coisa desagradável. Os odores podem ser desde perfumes exóticos até de fezes. Você imagina um paciente que tem alucinação visual, alucinação olfativa, tátil. Imagina um paciente que tem todas as alucinações. Deve ser terrível. Deve ser muito, muito, muito complicado. Vou estar encerrando aqui para não ficar o vídeo muito grande, tá bom, turma?